Sou Bruno de Oliveira Ferreira, aluno do 7º período de Licenciatura em Computação do IEFSA de Minas Campus Machado, e apresentarei para vocês uma videoaula sobre meios de transmissão guiados. O objetivo da camada física é transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra. Vários meios físicos podem ser usados para realizar a transmissão. Cada um tem seu próprio nicho em termos de largura de banda, retardo, custo e facilidade de instalação e manutenção. Meios magnéticos. Uma das formas mais comuns de transportar dados de um computador para outro é gravá-los em fita magnética ou em mídia removível, como por exemplo os DVDs graváveis. Transportar fisicamente a fita ou os discos para a máquina de destino, onde eles finalmente serão lidos. Apesar de não ser tão sofisticado quanto a utilização de um satélite de comunicações geossíncrono, esse método costuma ser muito mais eficaz sob o ponto de vista financeiro, em especial nas aplicações em que a alta largura de banda ou custo por bit tem importância fundamental. Apesar de simples, é muito confiável e, dependendo da maneira de como é feita, pode ser mais eficaz que muitos meios de transmissão guiados. Por exemplo, vamos supor que o usuário queira fazer um backup de seu HD em outro computador localizado a algumas quadras de distância. Um HD de 80 GB levaria algumas horas para ser completamente preenchido em um computador e levando para outro. No entanto, transmitir 80 GB em uma internet ADSL comum levaria muito mais tempo. Basta fazer um cálculo simples para esclarecer essa questão. Uma fita Ultron de padrão industrial pode armazenar 200 GB. Uma caixa de fita Ultron pode conter cerca de 1000 fitas desse tipo, perfazendo uma capacidade total de 200 TB. Uma caixa de fitas pode ser entregue por qualquer parte do país em 24 horas pelo serviço SEDEX, dos Correios, por exemplo. A largura de banda efetiva dessa transmissão é de 19 gigabits por segundo. Se o destino estiver apenas a 1 hora de distância, a largura de banda será ampliada para mais 400 gigabits por segundo. Nenhuma rede de computadores consegue nem mesmo se aproximar desse desempenho. Par trançado. Embora as características de largura de banda da fita magnética sejam excelentes, as características de retardo são ruins. O tempo de transmissão é medido em minutos ou horas, e não em milissegundos. Muitas aplicações precisam de uma conexão online. O meio de transmissão mais antigo e ainda mais comum é o par trançado. O par trançado consiste em 2 fios de cobre encapados, que em geral têm cerca de 1 milímetro de espessura. Os fios são enrolados de forma helicoidal, assim como uma molécula de DNA. O trançado dos fios é feito porque 2 fios paralelos formam uma antena simples. Quando os fios são trançados, as ondas de diferentes partes dos fios cancelam, o que significa menor interferência. Tipos de par trançado. Existem 2 tipos básicos de cabos par trançados. UTP, par trançado sem a blindagem. Este é sem dúvida o cabo mais utilizado em redes de computadores, pois é de fácil manuseio, instalação e permite maiores taxas de transmissão em relação aos cabos coaxiais. STP, par trançado com blindagem. É muito pouco utilizado, sendo basicamente necessários em ambientes com grande nível de interferência eletromagnética. Podem ser encontrados com blindagem simples ou com blindagem para par. Categorias. Os UTPs são divididos em categorias, levando em conta o nível de segurança e a bitola do fio, onde os números maiores indicam fios com diâmetros menores. Categoria 1. Sistema de telefonia. Categoria 2. UTP tipo 3, definido pela IBM. Ele tem baixa transmissão. Categoria 3. Transmissão de até 16 MHz,
utilização típica em até 10 megabits por segundo. Categoria 4, transmissão de até 20 MHz, utilização típica em até 16 megabits por segundo. Categoria 5, transmissão de até 100 MHz, utilização típica em até 100 megabits por segundo. Categoria 6, transmissão de até 250 MHz, utilização típica em até 1000 megabits por segundo. Pares trançados da categoria 5. Em 1988, foram lançados os pares trançados da categoria 5, mais avançados que os da categoria 3, o então existente na época. Os pares trançados da categoria 3 consistem em 2 fios encapados cuidadosamente trançados. Em geral, 4 pares desse tipo são agrupados dentro de uma capa plástica protetora, onde os fios são mantidos juntos. Os pares trançados da categoria 5 eram parecidos com os pares da categoria 3, mas tinham mais voltas por centímetro, o que resultou em menor incidência de linhas cruzadas e em um sinal de melhor qualidade nas transmissões de longa distância. Isso os tornou ideais para a comunicação de computadores de alta velocidade. Pares trançados da categoria 6. Originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Ethernet, os cabos categoria 6 utilizam especificações ainda mais restritas que as categorias 5E e suportam frequências de até 250 MHz. Além de serem usados em substituição dos cabos Cat5 e 5E, eles podem ser usados em redes 10 gigabit, mas nesse caso o alcance é de apenas 55 metros. Para permitir o uso de cabos de até 100 metros em redes 10 GB, foi criada uma nova categoria de cabos, a categoria 6A. Eles suportam frequências de até 500 MHz e utilizam um conjunto de medidas para reduzir a perda de sinal e tornar o cabo mais resistente a interferências. Uma das medidas para reduzir o crosstalk, interferências entre os pares de cabo, no Cat6A, foi distanciá-los usando um separador. Isso aumentou a espessura do cabo de 5,6 mm para 7,9 mm e tornou-os um pouco menos flexíveis. A diferença pode parecer pequena, mas ao juntar vários cabos, ela se torna considerável. Veremos agora um vídeo ensinando a como crimpar os cabos de redes. No caso do vídeo, os da categoria 5. Começa mais um tutorial do Tecmundo com foco em manutenção de PCs. E agora vamos mostrar como crimpar cabos de rede. Para este tutorial, você vai precisar de um alicate de crimpagem, um cabo de rede de par trançado e conectores RJ45. Algumas pessoas utilizam o estilete para cortar a capa de proteção do cabo, porém é mais recomendável utilizar o próprio alicate, que tem lâmina para esse corte. Antes de começar, você deve saber qual o melhor modo de organizar a sua rede, pois há mais de uma maneira de crimpar a ponta dos cabos. O tamanho máximo recomendado para o cabo é de 100 metros, mas isso depende da qualidade dele. Já o tamanho mínimo recomendado é de 30 centímetros. Uma dica simples, porém importante: se houver tubulações, passe os cabos nelas antes de crimpá-los, porque é mais fácil passá-los sem os plugs. As pontas de cabos de rede são compostas por 8 fios identificados por cores. Para crimpar os cabos, você deve escolher um dos padrões de sequência desses fios. Os dois mais comuns são o EIA-TIA 568A e EIA-TIA 568B. No vídeo você está vendo a sequência desses fios. É verdade que você pode criar sua própria sequência, mas o aconselhável é que você siga um padrão para extrair o melhor desempenho possível dos cabos e também para resolver problemas com mais facilidade. Existem dois tipos de cabo, direto e crossover. Os diretos têm as duas pontas no mesmo padrão. Já os crossover geralmente têm uma ponta com padrão EIA-TIA 568A e outra com EIA-TIA 568B. Em alguns casos, o padrão de uma delas foge de um desses dois. Agora que falamos dos cabos, vamos falar um pouco do alicate.
Observe que nele há dois tipos de guilhotina, uma para desencapar os cabos, outra para aparar os fios. Existe também um espaço no qual serão crimpados os conectores RJ45. Corte um pedaço da capa do cabo. Não é necessário muita força, apenas posicione o cabo e gire o alicate. Você perceberá que ele possui 8 fios coloridos e divididos em pares entrelaçados. Separe e estique-os para deixá-los bem lisos, pois assim é mais fácil trabalhar com eles. Separe as pontas na ordem do padrão que você escolheu. Para este vídeo, vamos utilizar o padrão EATIA 568B, cuja ordem dos fios é branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco e azul, verde, branco e marrom e marrom. Você deve cortar os fios para que fiquem bem alinhados. Então insira-os no conector RJ45. Com a trava virada para baixo e as pontas metálicas para a sua direção, interprete a sequência que vai de 1 a 8, contando da esquerda para a direita. Certifique-se de que todos os fios coloridos estão chegando até o final do conector, de modo que no ato da crimpagem, as placas douradas encostem em todos os fios coloridos, sem exceção. Então insira o plug no compartimento do alicate para finalmente crimpar. Pressione o alicate com força, para que as travas metálicas encostem nos fios coloridos. Confira se todas as travas estão abaixadas e repita o processo caso alguma delas não esteja. Esta ferramenta é muito importante para profissionais da informática. É um testador que serve para conferir se um cabo está funcionando corretamente. Ele confere cada um dos 8 fios. Como você pode ver, está tudo ok com o nosso cabo. Esse foi mais um vídeo tutorial do Baixa Aqui. Aproveite as nossas dicas e até o próximo vídeo. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima.